Olá! Criar 9 modelos de vestidos a partir de um conjunto de moldes, só com molde do vestido multiversões. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o corte e a costura do vestido preto, esse vestido que eu estou usando. Para fazer esse modelo eu utilizei o molde da blusa com decote redondo e o molde da saia reta com babado. Para montar o seu modelo, primeiro identifique os tamanhos da blusa e da saia na tabela de medidas que acompanha o molde. Ao identificar os tamanhos, faça a união dos moldes, fazendo encaixe na cintura. E, se necessário, faça a correção na lateral da cintura. No vídeo do vestido verde, eu explico com detalhes como escolher os tamanhos, como fazer o encaixe e como fazer a correção dos moldes. Nessa peça eu vou fazer o acabamento com revel e vou utilizar a técnica da costura francesa. Para a costura fechada e para a costura aberta não é necessário acrescentar margem de costura ao molde, mas se você preferir fazer a costura francesa, adicione meio centímetro de margem de costura nos ombros, nas laterais, na barra do vestido, na parte superior do babado, na lateral do babado e na lateral do bolso. E para fazer o corte da peça, inicie dobrando o tecido ao meio. Em seguida, posicione os moldes sobre o tecido e corte todas as partes. Lembrando que a barra deverá ser cortada 2 vezes e o bolso 4 vezes. Após o corte, também faça a marcação dos piques e da pence. E se o lado direito e o avesso do tecido forem muito parecidos, faça uma marcação no avesso do tecido para evitar problemas na hora da costura. E o próximo passo é a costura, mas antes entretele o revel costas e o revel frente. Na sequência, faça o acabamento no contorno da barra e no centro das costas. Faça o acabamento com overlock, zigue-zague ou viés. Também entretele a abertura dos bolsos. Faça o entretelamento no lado do avesso do tecido principal e no lado do avesso dos bolsos. Em seguida, faça a costura das pences e faça a costura dos bolsos. E se você não sabe como fazer a costura dos bolsos, assista ao vídeo do passo a passo da costura do bolso embutido. Agora um detalhe aqui no acabamento da abertura do bolso. Se você está fazendo a costura francesa, ao invés de fazer uma costura com margem de 1,2 centímetros, você vai deixar uma margem de 1,7 centímetros. Isso porque a costura francesa consome meio centímetro a mais na costura. O próximo passo é fazer a costura de união do centro das costas. Mas antes, faça o acabamento com overlock, zigue-zague ou viés. Para fazer a costura de união, coloque o direito sobre o direito, faça o encaixe dos piques da abertura e alinhe o centro das costas. Em seguida, faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro a partir da borda. Agora faça o mesmo processo no revel das costas. Alinhe os piques de abertura, alinhe o centro das costas, faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda. Ao finalizar, abra as costuras com ferro. O próximo passo é unir os ombros. Como optei pela costura francesa, aqui no tecido principal vou colocar o avesso sobre o avesso e vou unir os ombros com a costura francesa. Vou fazer o mesmo processo no revel. Coloco avesso sobre avesso e faço a costura francesa. Caso não saiba como fazer a costura francesa, assista ao vídeo com o passo a passo da técnica. Após fechar os ombros, faça o acabamento no contorno do decote. Posicione o lado direito do tecido principal para cima, coloque o lado direito do revel sobre o lado direito do tecido principal e alinhe as bordas do decote. Inicie fazendo o encaixe das extremidades. Agora aqui nos ombros tem um detalhe. Na costura francesa o acabamento fica um pouco mais grosso. Então, para garantir um resultado mais delicado e confortável, eu faço a distribuição dos volumes. Uma das costuras eu tombo para a frente e a outra eu tombo para o lado das costas da peça.
e alinho as costuras do ombro. Isso ajuda a evitar o excesso de volume para o mesmo lado, proporcionando um acabamento mais refinado. Também faço o encaixe dos piques da frente e distribua alguns alfinetes no contorno do decote para auxiliar durante o processo de costura. Para a costura, deixe uma margem de 1 cm da borda. Após a costura, faça pequenos piques no contorno do decote. Agora finalize fazendo a costura de segurança no contorno do decote. E aqui o contorno do decote está finalizado. O próximo passo é fazer o acabamento no contorno das cavas. Para isso, dobre as cavas 1 cm para dentro e pelo lado do avesso, alinhe as costuras do ombro. Agora, em um dos lados, alinhe as bordas das cavas. Na sequência, faça uma costura no contorno da cava, deixando uma margem de 1 cm da borda. Ao finalizar, faça pequenos piques no contorno da cava. Agora faça o mesmo processo na outra parte da cava. Alinhe as bordas. Faça a costura deixando uma margem de 1 cm da borda e após a costura, faça os piques no contorno da cava. Em seguida, faça a costura de segurança no contorno da cava. E para finalizar, alinhe as costuras com o ferro. Depois que finalizou a costura das cavas, feche as laterais do vestido. Para a costura francesa, coloque o avesso sobre o avesso, alinhe as costuras das cavas e alinhe as bordas, fazendo o encaixe dos piques. E aplique a técnica da costura francesa. Ao finalizar a costura da lateral, tome a margem de costura para o lado das costas e vinque com o ferro. E para que o revel não fique solto na lateral, faça uma costura de travete fixando o revel ao tecido principal. Pelo lado do avesso, encaixe as costuras das laterais e faça a costura de travete. Aqui no corpo do vestido ainda faltou fazer o acabamento da abertura do decote. Para isso, em um dos lados, costure uma tira de viés, formando uma casinha de botão. Agora vire o tecido para o lado do avesso e alinhe as bordas da abertura. Para a costura, deixe uma margem de 1 cm da borda. Faça uma costura até encontrar a costura do centro das costas. E para finalizar, faça a costura de reforço no contorno do decote. O próximo passo é fazer a costura da barra. Aqui nas laterais você tem duas opções. Você pode estar fechando as laterais ou deixar as fendas. Caso prefira fechar as laterais, faça a costura francesa. Nessa peça optei pela barra com fendas. Para a barra com fendas, faça a bainha de 2 viradas em todas as laterais da barra. Ao finalizar a bainha das laterais, faça a costura para franzir a barra. Caso não saiba como franzir a barra, assista ao vídeo onde ensino duas opções de como franzir o tecido. O próximo passo é costurar a barra ao corpo do vestido. Aqui nos piques da barra estou colocando alfinetes para conseguir visualizar melhor na hora de fazer o encaixe dos piques. Se você optou pela costura fechada, posicione o direito sobre o direito. Se você optou pela costura francesa, posicione avesso sobre avesso e faça o encaixe dos piques.
Nas laterais, mantenha a margem de costura do corpo tombada para o lado das costas e alinhe a lateral da barra com a costura da lateral do corpo. E distribua alguns alfinetes no contorno da barra para facilitar na hora da costura. Faça o mesmo processo na outra parte da barra. Comece fazendo o encaixe dos piques. Nas laterais, alinhe lateral com lateral e distribua bem o franzido. Na sequência, faça a costura. Se você optou pela costura fechada, deixe uma margem de 1 centímetro da borda. Se você optou pela costura francesa, deixe uma margem de 75 milímetros da borda. Em seguida, retire a linha ou o lastex do franzido e tome cuidado para não arrebentar a costura principal. Se você optou pela costura fechada, faça o acabamento com overlock, zigue-zague ou viés. E se você optou pela costura francesa, refile as bordas. Em seguida, tombe a barra sobre a costura. Fixe alguns alfinetes no contorno da barra, de forma que a margem de costura fique encapsulada entre os tecidos. E faça a segunda costura. Ao finalizar a costura, você ainda pode fazer uma costura de pesponto no contorno para fixar a margem de costura. Aqui na barra, optei pela costura de 2 viradas. Você também pode optar pela bainha refilada ou pode fazer o acabamento com overlock e fazer a bainha com uma virada. E aqui está a bainha de 2 viradas e a costura de pesponto finalizadas. Ainda faltou costurar o botão. Aqui você pode optar por um botão de acrílico ou metal, ou ainda pode optar por um botão forrado com o mesmo tecido da peça.